dois, três, gravando! Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Ronald, sou instrutor de trânsito no litoral do Paraná. Estou aqui gravando esse vídeo para levar uma informação importantíssima para os senhores, senhoras e senhoritas que estão se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação. Acompanhe comigo no telão. Lembrando para você que é inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronald Scremin, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva. No YouTube tem 197 vídeo-aula gravadas sobre a segunda etapa do processo de habilitação. Exercício número 100. Quanto ao uso da buzina, pode ser utilizada a qualquer pretexto, letra A. Letra B, em situações de simples toque breve, como advertência ao pedestre. Letra C, para cumprimentar o outro. Ou letra D, para apressar o pedestre. Para você que está vendo esse vídeo agora, eu vou pedir para que você pause o vídeo e tenta lembrar da aula que o teu professor apresentou, os senhores e senhoras senhoritas que estão matriculados em outro CFC e você que é aluno nosso. Você lembra dessa aula? A buzina. Lembrando que a buzina é um artefato que é proibido utilizar das 22 às 6 da manhã. Não buzine, né? O nome dessa placa é proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Sinal sonoro. Quando tiver essa buzina, além da proibição da buzina, não pode apito, não pode assobiar, proibido das 22 às 6 da manhã. A buzina, ela deverá ser utilizada de duas maneiras: dentro de uma cidade para evitar um acidente, ou em uma rodovia, quando o condutor tem o propósito de ultrapassar o outro condutor. Então aqui, ó, resposta certa no exercício número 100. Quanto ao uso da buzina, pode ser utilizada, letra B, em situação de simples toque breve, como advertência ao pedestre. Essa é uma maneira. E a outra maneira é quando você estiver transitando por uma rodovia e tem o propósito, a intenção de ultrapassar um veículo, e esse condutor que você tem a intenção de ultrapassá-lo não percebeu a sua aproximação, não percebeu a sua intenção, primeiramente você deverá dar 2 toques no farol, luz alta e baixa, para que ele perceba. Caso ele não perceba os toques breves do farol, aí sim, breve buzina para que ele perceba a sua intenção de ultrapassar. Lembrando que em toques breves, a buzina pode ser utilizada a qualquer pretexto? Não, não pode. Para apressar o pedestre? Não pode. Então esse aqui, para cumprimentar o outro? Não. Apesar de você ver aí no teu município, na cidade em que você mora, o teu vizinho buzinar para chamar alguém em casa, os motoboys que vão entregar pizza, vão fazer entregas de marmita, lanche, eles não podem buzinar. Como que o motoboy tem que se apresentar quando for levar o lanche na sua residência? Ele tem que buscar o endereço, o número da casa, ele tem que descer da moto, ele vai ter que descer da moto, apertar a campainha ou bater palma. Utilizar a buzina das 22 às 6 da manhã é infração leve. 3 pontos na carteira, multa de R$ 88. Utilizar a buzina para cumprimentar alguém, infração leve. 3 pontos na carteira, multa de R$ 88. Utilizar a buzina para chamar alguém, infração leve, 3 pontos na CNH. Também não poderá ser feito uso da buzina de forma intermitente. Também não pode, é infração de trânsito.
Uso inadequado da buzina é uma falta leve, com perca de 3 pontos na CNH e multa de R$ 88. A buzina é um artefato obrigatório em veículos automotores. É obrigatório ter a buzina funcionando. Se não tiver buzina no automóvel, nos veículos automotores, ou a buzina estiver queimada, ineficiente, inoperante, não funcionando, a infração é maior. Grave. 5 pontos na carteira, multa de R$ 195. Lembrando que qualquer equipamento obrigatório do veículo em mau estado, inoperante, ineficiente, inexistente, é infração grave, 5 pontos da CNH, multa de R$ 195. Buzina, cuidado então com a utilização da buzina e mantenha em ótimo estado. Próximo exercício, número 101. 101. 101. Acredito que temos um erro de digitação aqui, né? 102 foi para 102, né? Eita, depois a gente vai arrumar isso aqui. O erro de digitação. Então, exercício número 101. Eita. Exercício número 101. Vamos lá, 101. Em uma rodovia via rural pavimentada, cuja velocidade máxima é de 80 km por hora, ocorreu um acidente. O acidente aconteceu 11 horas da manhã, pista seca. Qual é a distância para a colocação do triângulo? Para qualquer via, para falar a verdade, é no mínimo 30 metros. No mínimo 30 metros. Mas tem uma regra que entrou no Código de Trânsito Brasileiro há mais ou menos uns 10 anos, de 8 a 10 anos. Para a colocação do triângulo, agora depende da velocidade da via. O triângulo ele deverá ser posicionado 1 metro por quilômetro. Se a via é de 30 quilômetros, vai ter que colocar o triângulo a 30 metros, a 30 passos. Eu não sei se você que está vendo esse vídeo agora, ou o pessoal que está aqui na sala de aula, se vocês conhecem o triângulo, é um equipamento obrigatório. Sabe a placa de D a preferência, que é um triângulo também? Só que a placa de D a preferência, o bico é um triângulo, né? O bico dele é para baixo. No caso do triângulo, para sinalização do acidente, a base dele é o contrário, ele é assim, né? É um triângulo. Isso. A base dele vai no chão. A parte vermelha do triângulo vai ter que ficar de frente para os veículos que estão vindo no sentido do acidente. Se a via é de 40 km por hora, vai colocar esse triângulo a 40 metros. Se a via é de 60 km, vai colocar o triângulo a 60 metros. Se a via é de 100 km por hora, vai colocar o triângulo a 100 metros. Agora, se esse acidente acontecer à noite, atenção todos e todas para essa informação. Se o acidente acontecer à noite, dobra a contagem. Na via de 30 km, vai colocar o triângulo a 60 metros. Na via de 40 km, a 80 metros. Na via de 100 km por hora, a 200 metros. E tem mais uma regra que entrou em vigor em relação à colocação do triângulo em acidente de trânsito ou numa emergência. De repente furou o pneu, vai ter que sinalizar com o pisca-alerta e colocar o triângulo. O triângulo é colocado 1 metro por quilômetro. Então, se o acidente acontecer em uma curva, atenção todos e todas. Se o acidente acontecer em uma curva, a pessoa que vai colocar o triângulo, ele deve passar toda a curva e iniciar do 1. 1, 2, 3. Se for
manhã, pista seca. Quais são as principais informações desse mini texto? Olha lá. Rodovia, quer dizer que é um perímetro rural fora da cidade. 80 km por hora, 11 horas da manhã, durante o dia. Pista seca. Tudo normal. A 80 km por hora, a quantos metros deverá ser colocado o triângulo? Entenderam o exercício? 40 passos médios de um adulto? 80 km? Uma via de 80 km. 11 horas da manhã, pista seca. 60 passos longos de um adulto? 80 passos médios de um adulto? Letra D, 80 passos longos de um adulto. A resposta certa no exercício 101, 80 passos longos de um adulto. Lembrando que quando você estiver na contagem para colocar o triângulo, em qualquer emergência, pisca alerta e vai colocar um triângulo antes do acidente. Você se depara com uma curva, você está lá contando, né? 1, 2, 3, 4, 20, 40, 50, 100. Uma rodovia, imagine se for nessa situação aqui mesmo, durante o dia em uma rodovia, e você está na contagem 70. Se deparou com uma curva, o que você tem que fazer? Zera a contagem na curva, passa toda a curva e inicia do 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 80 passos longos de um adulto, até 80 metros depois da curva. Se durante a recontagem você se deparar com mais uma curva, não precisa zerar, só zera na primeira curva. Então a resposta certa no exercício número 101, letra D, 80. Outra situação que os passos deverão ser dobrados é durante chuva, neblina ou cerração. Nessa mesma situação do exercício, mas ao invés de ser pista seca, faz de conta que a pista está molhada ou está chovendo, neblina ou cerração, a 80 km por hora, a resposta certa no dia do seu exercício, 160 passos longos de um adulto, porque dobra. Entenderam? Se fosse 80 km por hora, pista molhada, durante chuva, neblina ou cerração, ou se a pista estiver molhada, quando o condutor utiliza o freio, ele percorre muitos metros diferentes se a pista estivesse seca. Espero que os senhores tenham entendido essa explicação aí. Resposta certa no exercício número 101, letra D, 80 passos longos de um adulto. Exercício número 102. O efeito da bebida alcoólica no organismo humano. Vamos lá, acompanhe comigo na leitura. Letra A, cria um senso de equilíbrio. Tem pessoas que se auto-enganam e acham que sim, cria um senso de equilíbrio. Letra B, afeta negativamente o estado físico e mental do condutor? Acredite que a certa é a letra B. Letra C, aumento da atenção? Não, pelo contrário. A pessoa que dirige sob influência de álcool, a atenção dele é diminuída, né? A noção de espaço, direção, distância, largura, comprimento, tudo dele é dificultado por causa do álcool no organismo. Letra D, todas estão corretas? Sem muitas delongas, resposta certa no exercício número 102. O efeito da bebida alcoólica no organismo humano, letra B é a resposta certa. Afeta negativamente o estado físico e mental do condutor. Lembrando que o teste do bafômetro
teste do bafômetro, se o condutor ele soprar e acusar 0,33, ele não vai preso, mas a carteira é suspensa por 1 ano, 7 pontos na CNH e o valor da multa, R$ 293, R$ 2.934,70. A carteira é suspensa por 1 ano. Se no bafômetro acusar 0,34 até 2, ele vai preso. E se no teste clínico, o condutor for encaminhado à delegacia de trânsito e fazer o teste clínico, pegar uma seringa, tirar uma quantidade de sangue para saber quantos de álcool por litro de sangue. E se no teste clínico acusar 0,5, ele não vai preso, mas a carteira será suspensa por 1 ano, 7 pontos. Valor da multa multiplicado por 10, R$ 2.934,70. Ele vai ter que fazer a reciclagem. Se no teste clínico acusar 0,6 ou mais, ele vai preso. No teste clínico, lembrando, quando o condutor, por qualquer nível do álcool no organismo, a carteira dele será suspensa, ele vai ter que fazer o curso de reciclagem. O curso de reciclagem são 30 horas, os módulos, legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros e relacionamento interpessoal. Exercício número 103. Para você que está vendo esse vídeo agora, vou pedir para que você pause o vídeo e tenta lembrar da aula que o professor apresentou para você no curso. Se cair na tua prova, quantas horas aulas são obrigatórias no curso de legislação? Resposta: 45. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas. Letra A. Deve circular nas vias junto com os veículos. Letra B. Podem circular apenas. Cuidado com essa palavrinha apenas, hein? Essa aqui é uma casca de banana que alguns alunos têm escorregado. As palavrinhas apenas, nunca, jamais, exceto, incorreto. Um dos pré-requisitos para a habilitação é saber ler e escrever. Interpretar os exercícios é importantíssimo para conseguir chegar na questão certa, na resposta certa. Apenas com autorização expressa do órgão competente. Letra C. Devem transitar pela calçada? Não, você não pode transitar pela calçada. Deverão transitar pela contramão? Não, você não pode transitar na contramão. Mas tem algumas exceções. Aqui, ó, a resposta certa no exercício número 103. Se você estiver de bicicleta, um veículo de tração humana, transitando, se não tiver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, você tem que transitar. A resposta certa é a letra A. Devem circular nas vias junto com os veículos, próximo do meio-fio, o mais à direita possível, com prioridade sobre os veículos. Lembrando, você que está tirando a carteira de habilitação, você tem que dar prioridade nessa situação. Se você está em um trecho e está percebendo que não tem ciclovia, não tem ciclofaixa, não tem acostamento, tem um ciclista ali, você tem que dar prioridade para ele. E qual é a distância lateral que devemos guardar dele? 1,5 m. Letra B. Podem circular apenas com autorização expressa do órgão competente? Imagina, no bairro que você mora, tem ciclovia? Não, não tem. Não sei se tem. De repente não tem. Tem ciclofaixa? Não, professor, aqui não tem. Tem acostamento? Não, professor, aqui não tem. Você não vai poder sair da tua casa e andar de bicicleta até o supermercado? Você não vai poder ir até o açougue, até a padaria? Se você quiser ir para a escola, para a faculdade, trabalhar, você não vai poder ir? Apenas com autorização expressa da prefeitura? Claro que não. Essa resposta está errada. Acredite se quiser, tem candidato na prova respondendo essa questão aqui.
Esse exercício eu tirei de uma prova, aplicada no Detran Paraná. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado no litoral do Paraná, em Paranaguá. Para você que não conhece, é uma cidade muito bonita. Venha conhecer, ó, Paranaguá. Os paranaguaras nós chamamos de Paris-Naguá. Venha conhecer aqui o litoral. Devem transitar pela calçada? Em relação a esse exercício, não. A resposta certa é a letra A. Mas aqui, será que é sempre proibido transitar na calçada? Sempre. Essa palavra exclui a possibilidade de você estar chegando na tua casa da escola, você pedalando a bicicleta na rua, de repente você vai pedalar na calçada para chegar no portão da tua casa. Você vai estar transitando. Será que é sempre proibido? Não. E se você for sair de casa para ir trabalhar, você não pode sair ali, deixar o portão e pedalar na calçada ali para sair? Pode, sem problema nenhum. É sempre proibido bicicleta na calçada? Se de repente furou o pneu da tua bicicleta, você não vai poder colocar a bicicleta na calçada e empurrar a bicicleta? Cuidado com as palavrinhas apenas, nunca, jamais. Outra situação que pode transitar na calçada: quando o órgão competente, o órgão responsável por jurisdição sobre a via, responsável pela sinalização, pela marcação viária, se ele pintar, se o órgão responsável pintar toda a calçada em vermelho, se cair na tua prova, qual é a cor da marcação viária, qual é a cor da sinalização na via, da sinalização viária, que permite ciclista? Vermelha. Se toda a calçada pintada em vermelho, vai poder bicicleta ali? Vai poder transitar bicicleta ali. Será que é sempre proibido bicicleta? Para quem mora aqui em Paranaguá, conhece a Belmiro São Sebastião Marques? Toda a calçada lá na Belmiro São Sebastião Marques é pintada em vermelho. E pode ciclista sem problema nenhum. Sempre proibido bicicleta na calçada? Sempre não. Agora, em relação a esse exercício, se não tiver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, os condutores deverão transitar junto com os veículos. Letra D. Deverão transitar pela contramão? Não. Agora, é sempre proibido bicicleta na contramão? Sempre não. Sempre não. Se tiver uma ciclovia ou uma ciclofaixa, ciclovia e ciclofaixa, dentro da ciclofaixa, ciclistas não vão e vêm? Eles vão e vêm, não é verdade? Ciclista vai e vem. Por mais que o sentido dos automóveis seja indo ou vindo, em uma das situações você vai estar na contramão, ou indo ou vindo de bicicleta. Em relação a esse exercício, está errado. Deve transitar pela contramão? Não deve transitar pela contramão. Se houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, dependendo da posição que você vai estar na contramão dos automóveis. Mas dentro da ciclovia, ciclofaixa ou acostamento. Qual é a diferença de ciclovia ou ciclofaixa? A ciclofaixa é uma faixa que divide a pista de rolamento. O que é a pista de rolamento? Onde os carros transitam. Ciclofaixa, então, é uma faixa pintada no asfalto em vermelho. Agora, ciclovia é um ponto físico no asfalto, uma mureta, um gradis, que separa a pista de rolamento do acostamento. O que são gradis? São grades, separando a pista. Resposta certa no exercício número 103, letra A. Exercício 104. Como deverá ser feito a operação de retorno nas rodovias providas de acostamento? Vamos ler de novo? O professor aqui engasgou. Vamos lá. Como deverá ser feito a operação de retorno nas rodovias providas de acostamento? O retorno deverá ser feito rapidamente no meio da pista? Não pode. É muito perigoso. Imagina só, os veículos estão vindo numa rodovia a 100 km por hora, 110, 90, 80.
Alguns até excedendo esse limite, na verdade, você vai fazer rapidamente, é muito perigoso. Letra B, o condutor deverá esperar no acostamento da direita. Letra C, é proibido fazer essa manobra nas rodovias. Letra D, o retorno pode ser feito perigosamente. Velozes e furiosos. Não. Resposta certa no exercício número 104. Como deverá ser feito a operação de retorno nas rodovias providas de acostamento? Letra B. O condutor deverá esperar no acostamento à direita. Isso. Se não tiver acostamento, é proibido fazer o retorno nesse local. Em alguns trechos da rodovia, tem um lugar específico. Tem até algumas placas indicativas, né? Operação de retorno a 100 metros, mantenha-se à direita. Operação de retorno a 200 metros, mantenha-se à esquerda. Se houver acostamento e houver no centro da pista faixa tracejada, faixa seccionada, amarela, é permitido fazer o retorno, mas primeiro espera o acostamento. Agora, se a faixa no centro da pista ela for contínua amarela, é proibido fazer operação de retorno, por mais que haja o acostamento. É proibido nas vias rurais e nas vias urbanas. O condutor que for autuado praticando essa manobra, operação de retorno nas vias urbanas ou rurais, em cima das faixas amarelas, simples ou contínua, infração grave, 5 pontos da CNH e o valor da multa de R$ 195. Repetindo então, só pode realizar a operação de retorno nas rodovias que haja acostamento e que a faixa central seja seccionada. Letra C, é proibido fazer essa manobra nas rodovias? Não é proibido. Letra D, o retorno pode ser feito perigosamente? Também não. Resposta certa no exercício número 104. Letra B, o condutor deverá esperar no acostamento da direita. Exercício número 105. Marque a alternativa correta. É sempre proibido dirigir com apenas uma das mãos. A sinalização vertical prevalece sobre as ordens do agente de trânsito. Um silvo breve significa siga. O condutor poderá utilizar a buzina a qualquer pretexto. A resposta certa nesse exercício, pessoal, para você que está vendo esse vídeo agora, é a letra C. Um silvo breve significa siga. Mas eu vou explicar uma por uma. Letra A, olha só. É sempre, mais uma casca de banana aqui que o pessoal tem escorregado no dia da prova. É sempre proibido dirigir com apenas uma das mãos? Como que você vai trocar marcha? Na verdade, a mão no volante. Você vai tirar a mão no volante para trocar a marcha. Colocar a mão no volante. Primeira, pega a mão no volante. Segunda, terceira. Outra situação que você pode tirar a mão do volante, quando você for mexer nos equipamentos do veículo, não é verdade? De repente, você está durante o dia e no cair da noite você vai ter que ligar o farol. Você vai tirar a mão do volante e ligar na maçaneta. Tem uns que giram, tem uns que é no painel embaixo, parece o botão do fogão, né, que se gira. Outra situação que você vai tirar a mão do volante, começou a chover e o vidro está abaixado. Você vai tirar a mão do volante e vai, se for elétrico, né? Se for a maçaneta, você vai girar a maçaneta e voltar a mão do volante. Outra situação que você pode tirar a mão do volante. E a única situação que você pode dirigir com o braço para o lado de fora, quando for sinalizar. Vou tirar a mão do volante, na verdade.
Primeiro, a luz indicadora de direção pisca. Qual é a cor do pisca? Âmbar. Se ela estiver funcionando, eu também posso sinalizar com o braço para fora. A utilização do braço para fora para sinalizar não é só quando a luz indicadora de direção não está funcionando. Não é só nessa situação. Com ela funcionando, também a legislação permite. Acredito eu que é até melhor. A visibilidade de outros em relação à nossa manobra fica até melhor. Então lá, a luz indicadora de direção para a esquerda. Primeiro olha no retrovisor. Você vai colocar o braço para fora para sinalizar. Você vai ter que olhar o retrovisor, na é verdade? Imagine, coloca o braço para fora um motociclista. Pode acontecer um acidente grave. Então, olha no retrovisor, conversão, vou tirar a mão do volante. Conversão à esquerda, braço estendido, reto. Esse sinal é sinal do condutor. A sinalização do condutor significa que você tem a intenção de virar próximo à esquerda. Você quer sinalizar, virar próximo à direita. Mão fora do volante, olha o retrovisor, mão por cima do carro. Conversão à direita. Quando você utilizar o freio e o pedal do freio, o sistema de freios não funcionar, não obedecer, não reduzir velocidade, não diminuir velocidade, por que de repente o sistema de freio pode não funcionar? Falta de fluido de freio, pastilhas gastas, discos gastos, sensores do airbag não funcionando, sensores do airbag não, sensores do ABS, anti-bloqueio de freio não funcionando, bolhas de ar no sistema de freios. Já ouviu falar da sangria? A sangria é para retirada de bolhas de ar no sistema de freio quando ele está duro. Então, pisou no freio, ele não funciona, é outra situação que você vai tirar a mão do volante. Você está com a mão no volante, olha no retrovisor, não vê ninguém, braço estendido para baixo e para cima em forma de leque. O que significa essa sinalização do condutor? Significa que você tem a intenção de diminuir a velocidade, significa que você tem a intenção de parar o veículo. Tomara que as pessoas entendam esse sinal, né? Imagine você vendo um condutor utilizando desse sistema, dessa sinalização. Entendeu? Agora você sabe, né? Ele quer reduzir, ele quer parar. Então, cuidado. Sempre proibido dirigir com uma mão só? Sempre não. Agora, se você não for trocar de marcha, se você não for sinalizar, se você não for utilizar os equipamentos do painel, você tem que segurar as duas mãos no volante. Qual é a posição correta de segurar o volante? Posição 9 e 15 ou 10 e 10, imitando os ponteiros do relógio. Então, letra A. Letra B. Letra B. A sinalização vertical. Vertical é toda a sinalização que fica em pé na calçada, o semáforo. É uma sinalização semafórica, porém vertical, não é verdade? A sinalização vertical prevalece sobre as ordens do agente de trânsito? Não. Existe uma hierarquia de sinais. Qual é a primeira sinalização que prevalece sobre qualquer outra? São as ordens do agente. As ordens do agente é que prevalecem sobre as placas verticais. E não ao contrário. As ordens do agente prevalecem sobre o semáforo. Exemplo, o semáforo está no sinal verde, mas tem um policial ali fardado com um apito mandando você parar. A ordem dele prevalece. O semáforo está no sinal vermelho e tem um policial ali fardado controlando o tráfego, mandando você seguir. Você obedece. Então a ordem do agente é que prevalece sobre placas, semáforos, símbolos ou legendas. Vamos para a hierarquia de sinais. Primeira, as ordens do agente, as ordens emanadas do agente. Segunda sinalização, semáforo. Terceira sinalização, as placas. E quarta, símbolos ou legendas. Então a letra B não é errada. Letra C, um silvo breve significa siga? Sim. Resposta do exercício número 5. Letra C. Primeiro, o que são silvos? Para você que está com o manual aí agora, página 44, final da página 44, o que são silvos? Um silvo breve significa siga. Silvo, o que significa silvo?
apitos do policial, o apito do agente. Um silvo breve significa siga. 2 silvos, também tem dois silvos breves, significa pare. E um silvo longo, diminua a marcha. Diminua a velocidade, diminua a marcha. Agora, já caiu em prova de legislação, se os silvos do agente, se os apitos que o agente utiliza, precisam vir acompanhados de um gesto ou não. Verdadeiro ou falso? O que você acha? O policial, além do apito, ele precisa fazer um sinal para que o motorista entenda ou não? Essa afirmativa é verdadeira. Precisa sim. O policial, o guarda municipal, quando ele está controlando o tráfego de pedestres, ciclistas, motociclistas, de todos, ele precisa sim fazer o gesto. Então, quando ele apitar uma vez brevemente, qual é o sinal que ele vai ter que fazer? Ele vai chamar com a mão. Um silvo breve significa siga. Então ele vai chamar com a mão. 2 silvos breves significa pare. Ele vai levantar a mão e vai mandar o condutor parar. Um silvo longo significa o quê? Diminua a marcha. Qual é o sinal? Qual é o gesto que ele vai fazer? Com o braço para cima e para baixo, em forma de leve. Diminua a marcha. Por que o policial, além de apitar, além de utilizar os silvos, ele tem que fazer um gesto? Porque tem condutores com problema auditivo conduzindo veículos automotores. Tem condutores que precisam de aparelho, prótese auditiva, para escutar melhor. E não só condutores com problema auditivo. Lembrando, se você perceber em um automóvel, no para-brisa ou no vidro de trás, um desenho em azul, parece uma orelhinha, é o símbolo de surdez, utilizado no mundo todo. Se você vê esse adesivo nos automóveis, ali tem um condutor com problema auditivo. Não adianta buzinar, tá bom? Ele não vai escutar, por causa do problema auditivo. E não só por causa das pessoas com problema auditivo. Você, de repente, escutando uma música com os vidros fechados, não é verdade? O barulho do ar-condicionado, de repente você não escuta os silvos, os apitos. Você conversando com o teu passageiro, é proibido você conversar com o passageiro. Artigo 169, dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança, é uma infração leve, com perca de 3 pontos, multa de R$88. Você não pode conversar com o teu passageiro e vai tirar a tua atenção até auditiva ali conversando. Então, a resposta certa é a letra C. O condutor poderá utilizar a buzina a qualquer pretexto ou não? A buzina só deve ser utilizada em toques breves para evitar algum acidente ou para mostrar a intenção de ultrapassagem. Existe o número 106. 106. O transporte de crianças em motocicletas é permitido a partir de a regra, atenção, todos e todas. Sobre transporte de crianças, mudou no dia, o artigo 244 do Código de Trânsito, teve uma alteração no dia 12 de abril de 2021. Antes do dia 12 de abril de 2021, podia transportar em motocicleta crianças menores de 7 anos. Crianças com 7 anos, menores de 7 anos não. Vou repetir, antes do dia 12 de abril de 2021 era permitido transportar na moto criança com 7 anos ou mais. Mudou, essa regra mudou. O transporte de crianças em motocicletas é permitido a partir de 10 anos de idade. Hoje, só pode transportar na moto criança com 10 anos.
Professor, se eu tiver a PPD, a permissão para dirigir uma criança com 9 anos na minha moto, você vai ter a carteira cassada. A tua PPD será cassada, você vai ter que reiniciar o processo de habilitação. Eu tenho a definitiva. Meu pai tem a definitiva. Se acontecer do condutor com a definitiva, CNH definitiva, autuado transportando uma criança menor de 10 anos na moto, o que acontece com a carteira dele? Suspensa por 6 meses. 7 pontos na carteira, multa de R$293. Ele vai ter que fazer a reciclagem para ter o direito de dirigir devolvido. Se ele dirigir com a carteira suspensa, a carteira será cassada por 2 anos. Também é proibido qualquer pessoa que não consiga cuidar da segurança dela. Exemplo, se você transportar o teu amigo bêbado na garupa da moto, a tua carteira será suspensa por 6 meses. Se você tiver a definitiva. Se você tiver a PPD, a tua carteira será cassada. Se você transportar, se você for flagrado transportando uma pessoa alienada mental, exemplo, uma síndrome de Down, uma doença mental, aquelas pessoas que precisam de cuidados especiais, precisa de alguém para dar de beber, para dar de comer, para dar banho, para trocar, né? Tem pessoas assim. Então, se você for flagrado transportando uma pessoa com problemas mentais, a tua carteira será cassada, se for a provisória, e se for a definitiva, será suspensa por 6 meses. É proibido criança menor de 10 anos na moto ou qualquer pessoa que não consiga cuidar da sua própria segurança. Você que está tirando a carteira de habilitação, no artigo 244 está toda a regra sobre o transporte de motocicletas, cargas em motocicletas, tudo sobre moto no artigo 244. Lembrando que no ciclomotor, o que é um ciclomotor? Todo veículo de 2 ou 3 rodas que desenvolva até 50 km por hora. Para você que tem uma bicicleta elétrica. Isso. Se você tiver a PPD, a tua PPD vai ser cassada se você estiver levando a tua criança para a escola. Menor de 10 anos na bicicleta elétrica. Se você estiver transportando qualquer pessoa que não consiga cuidar da própria segurança na bicicleta elétrica, no ciclomotor, até aquela bicicleta com motor, a tua carteira será suspensa se for a CNH definitiva por 6 meses, 180 dias. É proibido criança menor de 10 anos em motocicleta, motoneta e ciclomotor. Qual é a diferença de motocicleta, motoneta e ciclomotor? A motocicleta, entre o guidão e o banco, tem um tanque de combustível, os joelhos não se encontram. Estilo montar. A motoneta, a Jog, a Bis, a HL, entre o guidão e o banco, não tem o tanque de combustível. Os joelhos se encontram, então estilo sentar. Ciclomotor é todo veículo que desenvolve 50 km por hora. Lembrando que para conduzir os ciclomotores, bicicleta elétrica ou bicicleta com motor, precisa de um documento conhecido como ACC. O que significa a sigla ACC? Autorização para conduzir ciclomotor. É preciso fazer todo o processo de habilitação para adquirir esse documento. Quem é habilitado na categoria A pode conduzir bicicleta elétrica e motoneta e motocicleta. Quem tem ACC não pode conduzir uma motocicleta e nem uma motoneta, só ciclomotores. Resposta certa, exercício 6, letra C. Exercício número 107. Por onde deverá ser feito o embarque e desembarque dos passageiros? Letra A, pela porta, pelo porta-mala? Não, pelo porta-mala não. Lembrando que se você for flagrado transportando alguém no porta-mala, um corpo no porta-mala, você vai perder 7 pontos na carteira de habilitação, o valor da multa é R$293. O seu carro vai ser apreendido. O carro pode ser apreendido, proibido. O porta-malas é só para carga.
Letra B pela direita? Não. Letra C pela esquerda? Não. Resposta certa é letra D, pelo lado da calçada. Professor, pelo lado da calçada? Como assim? Quer dizer então, se eu tenho um carro 4 portas, os passageiros não podem entrar no carro pelo lado da pista? Não, não pode. Pelo lado da pista é muito perigoso. Lembrando que quando você estiver fazendo essa operação de embarque e desembarque de passageiro no seu carro, responsabilidade toda sua, o embarque e desembarque deles. Exceto para o motorista. O motorista pode descer pelo lado da pista de rolamento. Lógico, com toda a atenção, olhando o retrovisor para ver se dá para sair do carro. Por que foi fabricado veículos 4 portas? Existem vias de sentido único que permite você estacionar tanto do lado direito como do lado esquerdo. Para você que mora aqui no litoral em Paranaguá, exemplo, ali no mercado, na 29, no mercado do peixe, na 29 no Vitória, ali é sentido único, não é sentido único para ir uma barca? Ali é sentido único. Os condutores podem estacionar tanto do lado direito como do lado esquerdo. Só que o embarque e desembarque deverá ser feito pelo lado da calçada. Não pode descer pelo lado da pista. Se o teu passageiro for desembarcar pelo lado da pista, abrir a porta, atingir o motociclista, você, motorista, será responsabilizado por esse acidente. Então, cuidado, hein? Uma questão para você acertar na tua prova. Embarque e desembarque de passageiros pelo lado da calçada. Exercício número 108. Marque a alternativa correta. Antes de marcar a alternativa correta, não esqueçam, lá no canal, CFC Digital, hashtag Prof. Ronald Escrevi, com mais de 100 vídeos que vai ajudar você a alcançar o sucesso da segunda etapa. O pagamento da multa é feito pelo motorista? Letra B. O pagamento da multa deverá ser feito por terceiros? Letra C. Existem 2 maneiras de pagar os valores das multas com desconto antes do vencimento. Letra D. A multa, quem aplica é o agente de trânsito. A resposta certa no exercício 108 é letra C. Letra C. Mas eu vou explicar uma por uma. Letra A. O pagamento da multa é feito pelo motorista? Não. Pelo motorista, não. Quem é que é responsável pelo pagamento da multa? É o proprietário. É o dono do veículo. Nem sempre o motorista é o dono. De repente, você emprestou o carro de alguém, furou o sinal vermelho, tirou foto, a notificação vai na tua casa, motorista? Condutor? Não. A multa vai na casa do dono do veículo. Vai na casa do proprietário. Resposta A? Errada. Letra B. O pagamento da multa deverá ser feito por terceiros? Em relação a essa situação, não. A terceiros, não. É o proprietário que paga a multa. Letra C. Existem 2 maneiras de pagar os valores das multas com desconto antes do vencimento? Sim, existem 2 maneiras. Quais são as 2 maneiras de pagar a multa com desconto? Se a multa chegar por remessa postal, você vai pagar o boleto no banco. Se for pago antes do vencimento, se você não entrar com recurso, lembrando que dá para recorrer de toda a multa, de toda a infração que você tem injustiçado, dá para você recorrer. Se você não entrar com recurso, você entender que realmente você foi culpado, não tem como provar, se você pagar o boleto, a multa, no banco, antes do vencimento, se paga 80% do valor. 80% do valor, esse é o desconto. 80% se pagar no banco.
quer dizer, se paga 80% do valor, 20% de desconto. 20% de desconto. Se você tem o aplicativo Detran Paraná Primeira Habilitação e você pagar pela internet, se paga 60% do valor, 40% de desconto quando é pago pela internet. Agora, se o proprietário do veículo pagar a multa depois do vencimento, vai pagar o valor total, o valor real. Então, existem duas maneiras de pagar as multas com desconto. No banco, antes do vencimento, 20% de desconto, tem que pagar 80%. Pela internet, se paga 60%, 40% de desconto. Letra D. A multa, quem aplica é o agente de trânsito? Não. O agente de trânsito tem o poder de notificar, de preencher o recibo da multa. Aí ele vai mandar para o Detran, o diretor do Detran, que é a autoridade de trânsito, é que vai emitir a multa. Então, quem é que aplica a multa? É a autoridade de trânsito. O agente notifica, a autoridade penaliza. Exercício número 109. As vias rurais pavimentadas são definidas como? Letra A, ruas. Letra B, avenidas. Letra C, urbanas. Letra D, rurais. Resposta certa no exercício 109. Letra D, rodovias. Se é uma via rural, são vias rurais pavimentada com asfalto, significa que é uma rodovia, conhecida também no popular em algumas cidades como BRs, né? Rodovias pavimentadas. Qual é a diferença da rodovia para a estrada? A rodovia é pavimentada, é asfaltada, a estrada não. A estrada também é conhecida como via primitiva. Lembrando que temos dois tipos de rodovias: rodovia de pista simples e rodovia de pista duplicada. Na rodovia de pista simples, a velocidade máxima para automóveis, caminhonetas e motocicletas, 110 km por hora em dias normais. Chuva, neblina e encerração, metade, 55. Nas rodovias de pista simples, a velocidade máxima para automóveis, caminhonetas e motos, 100 km por hora. Chuva, neblina e encerração para todos os veículos, 50 km. Resposta certa no exercício 109, letra D. As vias rurais pavimentadas são definidas como rodovias. Último exercício, 110. Dessa revisão, 10 exercícios, mas abordamos vários assuntos. Quem está mais sujeito a acidentes? Analise. Veja esse exercício e tenta responder. Quem está mais sujeito a acidentes? Quem que você acha? Pessoal da sala. Quem que vocês acham? Qual é a resposta certa aqui? Letra? Pode falar. O pessoal está achando que é letra D. D de dado. Vamos ver se você acertou também? Eles acertaram. Lá. Crianças. Realmente, crianças estão muito sujeitas a acidentes. Criança por quê? Pela inocência. A criança, ela não sabe o que é. Se de repente um veículo bater nela, ela não sabe o que é quebrar um braço, uma fratura, morrer. Não é essa, é inocente. Se o animal de estimação escapar de uma criança, ela simplesmente vai correr atrás, vai atravessar. Se de repente ela está jogando bola, a criança, a bola escapa do controle dela, atravessa de um lado para o outro da rua, ela vai correr atrás da bola. Então a criança realmente, pela inocência, está sujeita a acidentes. Letra B, idosos. Sim, por causa da dificuldade na mobilidade. Mobilização, né? Hoje, você, não sei quantos anos você tem, você é um jovem, isso. Hoje você atravessa a rua muito rápido, né? Mas e daqui a alguns anos? A tua mobilidade ao atravessar a rua pode ser diminuída. A tua visão, dependendo da idade, é diminuída. A audição. Tem algumas pessoas idosas que, para olhar para o lado, ele tem que virar todo o corpo, não é verdade?
Idosos também estão sujeitos a acidentes. Deficientes físicos, nem se fala, dependendo da deficiência, ele também está sujeito a acidentes. Por que a resposta certa é a letra D? Os pedestres. Porque crianças são pedestres. Idosos, pedestres. Deficientes físicos, pedestres. Se fosse gestante, também. Pedestre, claro, dependendo do grau ali, né, da gestação. No início ali até que não, mas quando a barriga está lá, com 6 meses, 7 meses, ela está levando uma pessoa dentro dela, a mobilidade dela, também, né, a movimentação dela também é diminuída. Ela fica sujeita a acidentes também. Então a resposta certa é do exercício 110, letra D. Se caísse assim, vou montar um exercício aqui, agora na minha cabeça. Quem está mais sujeito a acidentes? Letra A, idosos. Letra B, crianças e idosos. Letra C, crianças, idosos, deficientes físicos e a gestante. Letra D, NDA, nenhuma das alternativas. Nesse caso seria letra C, porque ela está mais completa. Você entendeu? Para você que está vendo esse vídeo agora, pausa o vídeo, volta o vídeo um pouquinho e coloca aí para você ver se conseguiu entender o que eu acabei de montar agora na minha cabeça. Para você que está acompanhando esse vídeo, obrigado pela sua atenção. Espero que eu possa estar contribuindo da melhor maneira possível, trazendo para os senhores legislação atualizada, de forma clara e objetiva, onde todos os senhores consigam entender, compreender, não só para alcançar o sucesso da segunda etapa, mas para que possam levar para o resto de suas vidas. De Paranaguá para o mundo! Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Boa sorte na tua prova. Estude, hein? Inscreva-se no canal.